Olá, irmãos queridos do distrito de Araxá, irmãos de Pratinha, irmãos de Ibiá, de Itapira, de Perdizes e os irmãos queridos de Araxá, tanto do Francisco Duarte, do Boa Vista, como da Central. É uma alegria estar com vocês aqui, foi com alegria que aceitamos o convite do pastor Breno para falar a vocês nesta noite. E eu quero mais uma vez fechar os olhos e clamar a Deus por este momento de meditação na palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, toma-nos em tuas mãos e abençoa-nos com o teu poder e com a tua misericórdia. E que juntos nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, na realidade, os cultos de quarta-feira são mais uma meditação, um devocional, por assim dizer, né? E eu quero convidá-los para uma breve reflexão. Essa reflexão está no Salmo 37. Salmo 37. Vamos ler o Salmo 37. Diz o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É Ele quem fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-te de mim e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-se do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do Senhor está em seu coração, seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é.
Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Olha que salmo maravilhoso, né? A gente conhece alguns textos desses aí de cor, como por exemplo, o confia no Senhor, entrega teu caminho, o Senhor confia nele, o mais ele fará. Ou mesmo o clássico, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez esses sejam os dois versos mais conhecidos desse salmo. Mas na realidade o Salmo 37 é um chamado à consagração. Um chamado à consagração em meio a um mundo cheio de injustiças. Não precisamos ir muito longe. Ao assistir qualquer telejornal, ouvir qualquer notícia no rádio, ou mesmo ler um jornal, nós percebemos quanta injustiça existe nesse mundo. Quanta desigualdade, quantas pessoas tirando o pão daqueles que precisam, quanta desonestidade e desvios de verba, por exemplo. Pessoas que, mesmo numa pandemia como essa, não perderam tempo em arrumar uma maneira de ganhar dinheiro de forma desonesta. É triste ver isso. E muitas vezes os justos ficam desanimados. Eles, ao comparar a sua vida de lutas e ver muitas vezes a prosperidade dos ímpios e que parece que está tudo bem com eles, o justo se estremece. Várias vezes os salmos tratam deste assunto. É uma coisa recorrente no mundo, desde que o mundo é mundo. E parece que quanto mais se avizinha o final deste mundo, mais esta luta, essa dificuldade do cristão entender porque os ímpios parecem prosperar e estar tudo bem com eles, quando os justos sofrem. E sofrem muitas vezes injustiças graves, e aparentemente não tem a quem recorrer, e mesmo a indignação que causa a injustiça, a desigualdade social, tudo isso de ruim que tem no mundo, às vezes nos deixa muito indignados. Bom, mas nós somos chamados à reconsagração ou à consagração num mundo assim. E há algumas palavras aqui que deveriam ser destacadas. Por exemplo, a palavra confiança, ela vem aqui na forma do imperativo, confia. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. Vejam, essa confiança, a confiança é a base de qualquer relacionamento sólido, saudável. Onde não há confiança, não existe um verdadeiro relacionamento. Por exemplo, o patrão que não confia no empregado, não tem no empregado uma pessoa que possa ajudá-lo, que possa cuidar do seu negócio, porque desconfia da sua honestidade. Por outro lado, o empregado que desconfia do patrão, acha que o patrão o está lesando, também passa pelo mesmo assunto. O marido que não confia na mulher, ou a mulher que não confia no marido, vejam que situação difícil e triste. E muitos veem isso tudo assodado por uma sensação de ciúme, que às vezes é muito destrutivo. O ciúme, ele logra êxito, ele cresce, ele se desenvolve num ambiente onde não existe confiança. Porque onde não existe confiança, existe a desconfiança de que algo errado esteja acontecendo, de que uma traição possa existir. Por isso que a Bíblia diz que a confiança, o amor, lança fora o medo. Quando nós confiamos, amamos verdadeiramente, nós não tememos. Então a confiança é a base de todo relacionamento saudável. Mas, vejam, essa confiança que está dizendo aqui nós vamos ver dois tipos de confiança. Essa primeira é uma confiança participativa. O que quer dizer isso? Está dizendo assim, confia no Senhor e faze o bem. Ou seja, Deus não vai fazer por você e por mim aquilo que nós podemos fazer. Nós somos agentes de Deus nesse mundo para promover o bem, a segurança, a felicidade, os encontros, as aproximações, o perdão, toda sorte de coisas boas.
então nós somos agentes de Deus para fazer o bem. Não existe bem em nós mesmos, mas quando estamos em Cristo, nós passamos a partilhar a natureza amorosa de Cristo e podemos executar o bem como uma reação, uma consequência de Cristo em nossa vida. Então confia no Senhor e faz o bem. Não é apenas confiar em Deus e simplesmente cruzar os braços. Não, aqui é uma confiança participativa. A outra palavra, deleita-te. Deleita-te. Sabe que às vezes nós estamos na igreja, fazemos a vontade de Deus, vamos à igreja, e em muitos aspectos algumas pessoas parecem que se sentem quase que forçadas a fazerem as coisas para Deus. Isso parece completamente contraditório, mas é verdade. Às vezes as pessoas se sentem forçadas. Elas acham que não querem, não se sentem tão bem. Queridos, nós temos que pedir a Deus que nos dê a alegria de encontrar prazer em fazer as coisas de Deus. É isso que está dizendo aqui. Deleita-te em Deus. Deleita-te no Senhor. É maravilhoso isso, né? Quando nós achamos prazer em servir a Deus. Isso se torna uma coisa tão natural que nós temos alegria de fazer. Aquela alegria de você fazer o bem para um estranho, para uma pessoa amiga, seja para quem for, pela felicidade de ver o bem sendo feito. Não por recompensa, não por almejar algum tipo de recompensa, mas verdadeiramente o prazer de fazer o bem. Então deleita-te no Senhor. A próxima palavra é aquela do verso que nós conhecemos muito, entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. Quando eu não posso fazer nada, queridos, Deus faz tudo. Aí é essa confiança que não é participativa. A primeira, confia no Senhor e faz o bem, é uma confiança participativa, mas aqui não. Aqui é entrega. Sabe quando você não tem o que fazer, quando você não sabe o que fazer, quando você não pode fazer nada, você confia em Deus e se entrega, se deixa soltar nos seus braços. É isso que esse verso está dizendo. O Senhor fará todas as coisas. Ele fará a parte dele e fará a parte que você não pode fazer, que você não consegue fazer. A próxima palavra é descansa e espera. Olha que coisa interessante. São duas palavras, na verdade, não uma. Descansa e espera. O que é descansar? É tirar aquele fardo que muitas vezes nós carregamos diante dos problemas, sabe? Depois dessa confiança, dessa entrega no Senhor, é descansar. É sentir o alívio de que há alguém cuidando de nós, que há alguém fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer. Então, é a sensação de deixar o fardo, descansa e espera. Porque quando nós descansamos, enquanto descansamos, esperamos. Esperamos dias melhores, esperamos a ação de Deus, esperamos a transformação das pessoas. É maravilhoso nós podermos esperar no Senhor. Várias promessas são feitas aqui neste salmo, promessas de uma recompensa verdadeira e eterna, em contraste com a passageira alegria do ímpio. Aquele ímpio que recebe as coisas, que parece estar bem, mas de repente ele está tão mal que você precisa socorrê-lo. É isso que diz aqui, né? Há um verso aqui que fala isso, olha. O verso 21, o ímpio toma emprestado e não paga. Muitas vezes, né? Mas o justo se compadece e dá. E às vezes para o próprio ímpio. Ele se compadece. O ímpio não quer emprestar nada para ninguém. E quando ele pega emprestado, não quer pagar. Mas o justo se compadece e dá. Né? E aí são várias promessas aqui feitas. Né? Se o justo for caído, ele não ficará prostrado, ele se levantará. Né? Ele não será envergonhado, Deus o defenderá, fará com que a sua justiça brilhe como a luz do meio-dia. Né? Finalmente Deus mostrará quem é quem. Então, assim, são muitas as promessas aqui, e
ao final, mais ao final, no verso 34, há mais um imperativo aí, espera no Senhor. Interessante que antes foi descansa e espera. Agora é espera. Ou seja, em qualquer situação temos que esperar no Senhor. Mesmo quando os problemas aparentemente não nos afetam, afetam a outros ou afetam outras pessoas ao redor do mundo. Mas nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos a volta de nosso Senhor Jesus. Nós esperamos a salvação dos filhos de Deus. Esperamos dias melhores, não nesse mundo, mas na vida eterna. Essas palavras, meus queridos, elas são equivalentes à consagração que nós devemos ter, ou que nós devemos viver nesses dias. Afinal de contas, essa pandemia pode não ter servido para muita coisa, embora eu creio que ela ajudou em muitos aspectos. Sim, você pode pensar que não, mas muitas pessoas deixaram de morrer de acidente, muitas pessoas deixaram de morrer assassinadas em festas, com bebedices ou de overdose, porque não estavam aglomeradas. Você pode pensar, mas morreram 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas até agora. E nós sabemos quantas teriam morrido ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, nesse imenso país, se a pandemia estivesse acontecendo, se não tivesse a pandemia, ou seja, se a vida estivesse correndo aparentemente normal, não sabemos. Mas nós sabemos que a pandemia trouxe uma coisa. Ela mostrou para a gente que nós somos muito pequenos diante de um absurdamente, infinitamente pequeno vírus. Nós não somos nada. E outra coisa que a pandemia nos mostrou é que aqueles que conseguem resistir, esses serão os vencedores. Mostrou para os filhos de Deus, para os cristãos que são consagrados, que não importa a pandemia, ele continua fiel. Aquele irmão, aquela irmã que continua fiel. Você que continuou fiel. Esta pandemia serviu para mostrar, para pôr à prova a sua fé e a minha fé. Eu costumo dizer, queridos, que essa pandemia, por um tempo, ela nos tirou o templo, ou seja, não podemos nos reunir nos templos, mas ela não tirou a igreja. Essa igreja vitoriosa. As previsões mais otimistas diziam que haveria uma catástrofe sobre a igreja, que nós teríamos problemas até para manter a igreja, para manter funcionando os escritórios, para manter funcionando toda a estrutura da igreja, para manter os pastores trabalhando. Mas, queridos, o mais otimista dos analistas não podia imaginar que a igreja se sairia tão bem diante dessa pandemia. A igreja tem vencido, irmãos. Houve quedas? Houve. Houve perdas? Houve. Haverá deserções? Haverá apostasia? Sim, sempre houve e sempre haverá. Mas a igreja deu uma demonstração da sua força e da sua coragem. Porque a igreja é você, a igreja sou eu. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, desse amado distrito de Araxá, eu tenho muita saudade de vocês. Gostaria de poder abraçar a cada um, mas receba o nosso abraço virtual. Eu agradeço mais uma vez a você, pastor Breno, que nos convidou para trazer essa mensagem. Que Deus abençoe a todos, que Deus cuide de todos vocês, e eu vou terminar como muitas vezes terminei os cultos aí quando estava com vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Amém.